A paz seja convosco. Amém. Louvamos a Deus por este dia, que nós podemos glorificar ao Senhor através da comunhão do corpo e do sangue de Cristo. O Senhor, Ele tem sido bondoso conosco e nós, em retribuição, louvamos, adoramos e bendizemos o Seu santo nome. Em nosso último encontro, estivemos meditando sobre o tema os misericordiosos e os limpos de coração que verão a Deus. Misericórdia, não imputar a pena devida a alguém, mas perdoar a pessoa pelo ônus sofrido. A recompensa não é a misericórdia demonstrada pelos outros, mas a misericórdia demonstrada por Deus. Isso não quer dizer que a nossa misericórdia é a causa da misericórdia de Deus, mas é o fundamento dela. A misericórdia que já recebemos de Deus, ela é suficiente. E se Ele não nos concedesse mais nada, nós não teríamos direito a reclamar de coisa alguma. A boa notícia é que, apesar de nós não merecermos a misericórdia de Deus, Ele nos concede no passado, nos concedeu no passado, nos concede no presente e nos concederá até por toda a eternidade. Limpeza de coração, como consequência, ver a Deus. Lembrar da misericórdia aplicada a nós pelo Senhor e exercer a justiça dos homens da maneira que Jesus assim o faria. Isso chama-se limpeza de coração. Nossa incapacidade de ver Deus não tem a ver com a nossa incapacidade física, mas sim com o problema do nosso coração. Ele, Deus, não permite que pessoas impuras o vejam, porque se assim nós o vermos, nós morreremos, pois aquele que vê o Senhor morre. A esperança que nós temos é que na glória nós vamos ver Deus face a face. Pessoalmente, não sei como isso vai acontecer, como que vai ser essa forma de ver ou não, mas Ele nos garante que nós vamos ser plenos e totalmente realizados ao vê-lo face a face. A palavra de hoje tem como título Os Pacificadores. Apesar de se falar de paz, deve gerar e trazer conflito dentro do seu coração. Nenhuma paz ela é conseguida se não for através de luta e dificuldade, através de guerra. Quero convidar você a abrir a palavra de Deus no Evangelho de Mateus, capítulo 5. Evangelho de Mateus, capítulo 5, versos 1 em diante. Assim diz a palavra de Deus, Evangelho de Mateus, capítulo 5, versos 1 em diante. Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e, como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos, e ele passou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando, por minha causa, vos injuriarem e vos perseguirem, e, mentindo, disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram aos profetas que viveram antes de vós. Palavra do Senhor, amém? Senhor, Tu és bendito, Tu és maravilhoso, Tu és glorioso. Te louvamos pela Tua palavra que nos alcança nesta noite, Pai. Queremos e precisamos ouvir a Sua voz.
Pedimos que o nosso espírito seja aberto para o entendimento espiritual e que o Senhor fale aos nossos corações. Peço, Pai querido, ao Teu Espírito a capacitação vinda do alto, para que eu possa trazer uma mensagem santa aos nossos corações. Oro em nome de Jesus. Amém. Podem se assentar em nome de Jesus. Os pacificadores. Bem-aventurados são os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Vivemos tempos de divisão e conflitos. Conflitos de guerra, conflitos de ideologias, de pensamentos. Dentro do seio da igreja nós temos visto toda sorte de bagunças e heresias. Vivemos tempos de divisão e conflitos. Jesus não nos chama para sermos espectadores. Você não é chamado para ficar numa condição passiva, sem fazer absolutamente nada. Pelo contrário, você é chamado para ser um agente de paz. E tem pelo menos duas duas possibilidades como um agente da paz do Senhor. Ser pacificador é refletir a natureza de Deus. Deus tem que ser visto através do seu agir, do seu pensar, do seu falar, mesmo da sua falta de ação. E nós temos como pacificadores de revelar o reino de Deus. As pessoas elas têm que entender que o reino de Deus, na sua plenitude, ele está próximo. Creio que essa seja uma das bem-aventuranças mais difíceis de se compreender e ainda mais difícil de se pôr em prática. A bênção, ela vem sobre aqueles que são os pacificadores, aqueles que são chamados, que se esforçam para apaziguar conflitos, mas não somente isso. No entanto, ser pacificador, no sentido bíblico, ela abrange muito mais coisa do que simplesmente diminuir contendas entre irmãos, entre casais, casados, entre pais e filhos. E nós tentamos fazer isso com frequência. Mas ser pacificador, segundo o preceito cristão, é muito mais do que isso. Há muitos anos fiz parte de um grupo formado para resolver uma contenda numa igreja. Havia uma contenda, a Menísia congregava nessa igreja, e eu vim de São Paulo, e havia um problema naquela igreja, e nós fomos chamados para tentar, de alguma maneira, tentar apaziguar aquilo. Após procurar conhecer as queixas de todos os lados, o líder do grupo determinou que era preciso encontrar uma maneira de apaziguar as questões. E eu fui contra. Porque mais do que você apaziguar situações, você tem que ser justo. Não adianta você executar a paz e não ser justo. Se você não é justo, e nós vemos isso dentro do nosso contexto, do nosso ministério lá judiciário, do poder judiciário, em que as pessoas elas proclamam a paz, mesmo que seja na marra, mas elas não são justas. A nossa tarefa naquele lugar era administrar a justiça, não satisfazer as partes do problema. Nossa tarefa não é realizar um acordo de carne e depois clamar, como fala em Jeremias 6,14, paz, paz, quando não há paz. Os profetas, eles queriam resolver o problema e eles falavam, não é paz, não vai ter esse problema. Nós vamos no cativeiro, estamos no cativeiro, não vai ser 70 anos, vai ser menos. Não, o julgamento não é para agora. E as pessoas elas ficavam com o coração confortado, mas aquilo não era justo, não era aquilo que o Senhor mesmo determinava. Podemos achar erroneamente que paz é mais importante do que verdade e justiça, e você vai descobrir na sua vida, se você não descobriu ainda, que você está enganado. Ter paz sem ter justiça, ciclicamente vai gerar conflitos mais à frente novamente. Se você não resolve o problema que existe, que é a falta de justiça, a paz ela pode durar por um breve tempo. É diferente do que eu falei hoje pela manhã, em que conflitos entre casais cristãos tendem a formar pessoas cada vez mais fortes, elos cada vez mais fortes, mas se você não resolve, aquela paz ela é temporal e faz com que o casal, o relacionamento interpessoal, ele seja cada vez mais fragilizado. Tem que se haver a resolução através da justiça.
quando pastores eles são ordenados, quando líderes são levantados dentro do lar como sacerdotes, eles são conclamados a manter a paz, a unidade e a pureza, seja no lar, seja no negócio, seja na igreja. Se alguém parece ensinando graves heresias, ele deve receber um não. Você deve se opor. E eu já falei para você, quando você ver alguma coisa que eu falo que é errado, me chame no particular e vamos conversar. Porque eu não sou passível, não sou uma pessoa que é impossibilitada de cometer erros. Pelo contrário, eu sou passível de erros. Está aí a minha esposa e a minha filha, que podem atestar todos os meus erros, todos os dias. Mais a minha esposa do que a Luísa. Se você for aquele que tenta resolver a paz com justiça, você vai ser criticado por perturbar a paz. E algumas vezes eu chamo vocês para conversar, e aí chamo o casal, não tenho nada a dizer, parece que eu estou perturbando a paz. Vamos cutucar a pessoa para que ela possa falar alguma coisa e possa trazer à tona aquilo que precisa ser trazido à tona. Enfermidades que não são tratadas logo no começo, elas criam grandes danos ao físico. Se uma pessoa ela desenvolve o câncer e não é tratada, ela morre. Relacionamentos têm se findado pela falta do tratamento no momento adequado. Mas a nossa função é realmente perturbar esta paz, perturbar esta unidade, porque nós não podemos sacrificar a pureza em prol da paz. Nada mais é do que buscar uma paz carnal. Se você, em prol da paz, sacrificar a justiça, a tua paz é uma paz carnal. E existe paz carnal. Estão tentando aí fazer uma série de acordos, e as pessoas fazem acordos tarifários, fazem acordos de paz, mas são acordos carnais. Nós oramos pela paz em Israel, mas não vai haver paz em Israel, a não ser quando emergir o anticristo. E ele vai conseguir uma paz carnal e temporal, que logo depois vai cair por terra. Essa falsa paz é uma paz que não deve ser tolerada. Na igreja de Corinto, havia uma falsa paz em um lar em que o enteado se relacionava sexualmente com a sua madrasta. E a igreja de Corinto apoiava aquilo e havia uma falsa paz. E o apóstolo Paulo fala, não, isso é horrível, isso aí é condenável. E aquilo gerou conflito na igreja porque a igreja achou que estava tudo certo, mas não estava tudo certo. Os pacificadores que Jesus tem em vista aqui no Evangelho de Mateus são aqueles que trazem a verdadeira paz sem abrir mão da verdade e da justiça. Nunca aceite uma resolução sem que haja a manifestação da justiça. Perdões têm que ser pedidos e concedidos, para que então se instaure a paz verdadeira do nosso Senhor. A paz que passa por cima da justiça já arruinou a igreja, a sociedade e a família muitas vezes. Sem justiça não há paz verdadeira. Não devemos ser pessoas que abrem mão do que é certo para ter paz. Homens têm aberto mão do que é certo para ter paz. Eu deixo a minha esposa fazer o que ela quiser para que eu tenha paz, que eu tenha algum tipo de benefício. E aí o relacionamento acaba se tornando parecido com o da macumbaria, em que você leva a farofa e a pinga para o Exu e ele te concede alguma coisa. Homens têm agido dessa maneira e mulheres também têm agido dessa maneira. Nossa tarefa é ser agentes de reconciliação e trazer a paz como representantes do príncipe da paz, mesmo que seja complicado e difícil. Nós somos embaixadores do reino de Deus. O embaixador é aquele que fala aquilo que o representante do país manda ele falar. Eu, como representante, como embaixador, não posso falar o que eu acho, o que eu penso, o que eu desejo, mas eu tenho que falar aquilo que tem que ser falado, aquilo que o príncipe da paz ordena que seja falado. No lar cristão, a função do pacificador está sob a figura do homem. Quem tem a obrigação de ser o pacificador em meio a conflitos é o homem. Por mais que seja chato,
Por mais que a mulher esteja errada e você queira ficar arranhando lá aquela ira no teu coração, a sua obrigação é trazer paz ao lar. E essa é uma função minha e é uma função também dos outros homens da igreja. Características do homem bíblico como um pacificador, ele é retratado como alguém que reflete a figura de Jesus. Será que Jesus faria o que eu faço? Será que Jesus ele reagiria como eu reajo? Será que Jesus ele seria omisso como eu sou omisso? A primeira característica de um pacificador, segundo a Bíblia, é humildade. E nós já tratamos isso na primeira bem-aventurança. É aquele que reconhece as suas limitações e valoriza os outros a si mesmo. Se você é uma pessoa que valoriza a você mesmo, você não é uma pessoa humilde e, portanto, não vai ser reconhecido como uma pessoa pacificadora. A segunda característica do pacificador, segundo a Bíblia, é ser manso. Ele age e reage com calma diante das provocações. De vez em quando eu vejo na internet a figura de um cachorrinho pequenininho e lá querendo morder o pitbull, e se o pitbull der uma mordida, ele acaba com o cachorro, e o pitbull ele fica olhando para ele assim. Mansidão. É interessante você olhar para um leão ou para um pitbull e imaginar ele como sendo alguém manso, mas muitas vezes é assim que eles agem, mansamente. Amor ao próximo, ama inclusive os inimigos e ora por quem os persegue. E aí nós saímos do âmbito do lar e saímos para o âmbito da sociedade, por exemplo, em que conflitos existem. E se você for perseguir aqueles que te perseguem, você não vai conseguir exercer o papel de pacificador. Quarto, busca pela justiça. Não a busca para a minha justiça, não é a justiça própria, não é a justiça que me beneficia, não é a justiça que me alega, mas é a justiça do Senhor. Aqueles que buscam a justiça, aqueles que lutam pela justiça sem perder a paz. O termo grego usado aqui nesse texto de Mateus capítulo 5, 9, em pacificadores, é aqueles que fazem a paz. A paz não existe e você faz com que ela exista. A paz, ela não está inerente ao local e você faz com que ela chegue. É você olhar para um lugar e você entrar e falar a paz do Senhor e seja neste lugar. E aquelas pessoas que estão ali recebem a paz porque você trouxe a paz pela sua presença. Nós temos essa possibilidade. A sua pessoa em um lugar tem que trazer paz. Tem que trazer paz. Isso implica ação. O pacificador não é passivo, mas é alguém que intervém com sabedoria e coragem para restaurar a paz onde ela foi quebrada. Sabedoria. Sabedoria que vem através das Escrituras Sagradas. Não é sabedoria que vem através do meu pensamento, não é sabedoria que vem através da minha experiência, mas é uma sabedoria que vem do Espírito Santo de Deus. E você tem Ele habitando dentro do seu coração, mesmo que você deseje muitas vezes agir segundo a sua própria vontade e a sua própria carne. O pacificador é aquele que atua na reconciliação entre pessoas, mesmo que ela faça parte do conflito. Então, em primeira instância, você intervém dentro de um conflito entre pessoas. É aquele que intercede em momentos de conflito com sabedoria. Ele é aquele que leva consigo a paz que vem de Deus, não a minha paz. Eu não tenho paz. O que eu tenho é a paz do Senhor, é essa que eu tenho que levar às pessoas. Durante as Escrituras Sagradas, você observa várias pessoas que foram pacificadoras. A gente vê, por exemplo, a figura de Abraão. Abraão, um homem que sai da sua terra e da sua parentela para um local que ele não sabia onde era, pela ordenança de Deus. Ele leva Ló, em certo momento os gados, os rebanhos de Ló crescem, os rebanhos de Abraão crescem e começa a ter conflito, começa a ter falta de paz entre o povo de Ló e o povo de Abraão. Abraão chama Ló e diz: está aqui a terra. Se você for para a esquerda, eu vou para a direita. Se você for para a direita, eu vou para a esquerda. E Ló olha para a terra onde que ele estava ali e fala assim: essa terra tem águas.
A outra terra é montanhosa, não vai ter água corrente, vai ter mais dificuldade, a grama não é tão verde. E Ló vai lá e fala, eu quero essa terra. Abraão tinha preeminência, ele tinha o direito, mas ele fala, para que haja paz, eu vou permitir que ele fique lá. E aí a gente conhece toda a história de Sodoma e Gomorra e a destruição. Abraão é um exemplo de homem que trouxe paz. O segundo exemplo que eu separei foi José, um homem que tinha a palavra de Deus sobre ele. Haviam determinações proféticas sobre a vida dele, visões eram visões que determinavam o que iria acontecer. Helena, você não. Heloísa, tudo bem, você não. E havia toda uma direção sobre a vida de José. E José, ele é entregue pelos seus filhos, seus irmãos, para servir de escravo. E aquele homem que tinha tudo passa a ter nada. É jogado numa cova, é vendido. Depois de servir na casa de grandes líderes no Egito, é jogado numa prisão por 5, 10, 15, 20 anos. Poderia ter gerado no coração dele toda uma amargura, toda uma tristeza, mas o que ele faz é totalmente diferente. Ele perdoa os seus irmãos. O que era para ser uma maldição passa a ser uma bênção. O temor daqueles homens que haviam praticado aquela maldade com ele é eliminada quando ele fala, vocês intentaram em fazer o mal, mas Deus permitiu isso para que eu possa ser bênção na vida de vocês. Um terceiro exemplo que eu separei para você de pacificador chama-se Barnabé, um homem segundo o coração de Deus, um homem espiritual. Em certo momento o apóstolo Paulo, que ainda era Saulo, em que ele perseguia cristãos, matava, ele tem um encontro com o Senhor na estrada de Damasco, e naquele encontro ele vê o Senhor, e ele fica cego, e ele vai para uma casa, e ele fica 3 dias sem comer, e fica lá aguardando, e o Senhor aparece para Barnabé e fala, Barnabé, vai lá e trata do meu filho. Ele fala, pai, mas esse era um homem que era perseguidor. E ele fala, não, mas ele é um vaso de honra para mim. E ele vai lá e executa, não só liberta Saulo daquela cegueira, mas também leva ele para o seio dos apóstolos, algo que era secreto, não era algo que era comum das pessoas saberem, porque senão César vinha, o Império Romano vinha e matava e destruía todo mundo. E ele vai lá, intermedia, e ele traz a paz, a reconciliação, e o nosso maior exemplo é a figura de Jesus, que trouxe paz entre Deus e os homens por meio da cruz. Colossenses capítulo 1, verso 20. Colossenses capítulo 1, verso 20. Diz assim a palavra de Deus. Colossenses capítulo 1, verso 20. E que havendo feito paz pelo sangue da cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Através do sacrifício de Cristo, nós podemos entrar na presença do Senhor sem sermos consumidos. Através do sacrifício de Cristo, nós vamos poder tomar a santa ceia do Senhor, que é um memorial do sacrifício dele na cruz do Calvário, em que ele fala, continue fazendo isso, dia após dia após dia. Traga essa memória. Jesus é o maior modelo de pacificador. Ele não ignorava injustiças. E mesmo no momento em que em João capítulo 2, versos 13 a 16, ele vai lá e joga todas as coisas dos cambistas no chão, cria uma tremenda confusão. Ele está dizendo, eu não vou aceitar essa paz com injustiça. Se ele não tivesse feito aquilo, talvez ele fosse aceito. Se ele tivesse se adequado ao que os fariseus e os sacerdotes queriam, ele seria aceito, mas ele não poderia tolerar a injustiça. Ser pacificador, portanto, não é ser conivente, mas sim agir com amor e firmeza para promover a paz verdadeira. Nós, como homens, temos que dia após dia sermos firmes sem sermos grosseiros. Nós temos que ser firmes sendo sábios. Nós temos que ser firmes com muito, muito amor.
À luz do Evangelho, Jesus mesmo é o supremo pacificador, porque ele fez paz entre homens e entre homens e Deus. Não havia comunhão, passa a ter comunhão. Não há mais sacrifício a ser feito, apesar das pessoas quererem cobrar sacrifícios, cobrar para o cara de 3 mil, de 1.500 até 80 mil reais para subir para uma montanha para você ter paz com Deus. Ele fala, não há necessidade. Você não precisa matar nenhuma ovelha, nenhum boi, nada. Você simplesmente precisa acreditar nele. Esse é o único preço. Nossa pacificação incluirá principalmente a proclamação do Evangelho. Como que eu posso trazer paz para o meu lar? Leia a palavra com a sua esposa, leia a palavra com os seus filhos, leia a palavra sozinho. Pastor, eu não tenho tempo, então conviva com o conflito. Quer conflito? Continue na correria. Continue não vindo à casa do Senhor, continue não participando da reunião de oração, porque você sempre tem um mercado para fazer, tem uma loja para fechar, tem tantas coisas, então você está optando por o quê? Eu prefiro não ter paz. Se você quer paz, traga os princípios cristãos para dentro do seu lar. Exercite 30 dias de leitura com a sua esposa, com os seus filhos. Exercite isso. Depois de 30 dias me fale o que acontece. Nossa pacificação inclui a proclamação do Evangelho. Havia um grupo de judeus que deve ter achado muito estranho essa palavra de Jesus, essa palavra do Messias, aqueles que eram chamados de os zelotes. Os zelotes, eles eram guerrilheiros, os zelotes, eles queriam acabar com o Império Romano sob aquele domínio, e Jesus vem falando, não, ame os seus inimigos, e as pessoas, elas ficam confusas. Características de um pacificador. Ele age com amor e por amor. Se você é uma pessoa que age com amor e por amor, você está agindo como um pacificador. Naturalmente, as pessoas com quem você está interagindo vão sentir o perfume do doce Espírito Santo e elas vão abaixar a guarda e aceitar aquilo que você está falando, a menos que elas não sejam filhos de Deus. Segunda característica de um pacificador, ele tem sabedoria no falar, mas não só no falar, ele sabe ouvir. Isso é uma dificuldade que muitos têm. Querer adivinhar aquilo que está sendo falado, não deixar o próximo expor. Muitas vezes eu estou falando, a Rosane está falando, eu interrompo ela, ela fala, posso falar? Um pacificador, ele sabe falar, mas ele também sabe ouvir. Ele prega o perdão e a graça ao invés da vingança, mas também ele vive. As pessoas não identificam nele uma pessoa que é vingativa. Uma pessoa que não tem o lar em paz. Um dos princípios para você ser um sacerdote, para você ser um pacificador, é que você tenha um lar em paz. Se eu não consigo ter paz na minha casa, como que eu posso querer levar paz para a sua casa? Por isso que o nosso primeiro ministério é a nossa família. Última característica de um pacificador, humildade, para também, quando necessário, saber ceder. Quando você pratica a pacificação, você tem desafios e você também tem recompensas. Um desafio pode ser difícil em ambientes hostis, mas revela se você é maduro ou não espiritualmente. Se você está num ambiente que é agressivo e hostil, você agir como um pacificador vai demonstrar como você é maduro espiritualmente. Isso é um desafio. Uma recompensa, você vai ser chamado filho de Deus, porque você reflete o caráter dele. Então, se você olha, dependendo do filho, você olha e fala assim, é a cara do pai, é a cara da mãe. Se você é um pacificador, você é a cara de Deus. Outro desafio, demonstrar a manifestação do fruto do Espírito. É muito difícil. Porque o mundo, ele tira a sua força e a sua energia. O mundo, ele fica trabalhando para que você seja contra aquilo que deveria ser.
E o fruto do Espírito é exatamente esta manifestação, e é um grande desafio. A recompensa em você manifestar o fruto do Espírito, você vai conviver com pessoas que são transformadas. As pessoas, elas vão ser pessoas melhores. Eu olho para a vida de vocês e eu vejo pessoas melhores. Gostaria que tivessem 40, 50, 100. Oro a Deus que a gente possa de algum momento ter esse tipo de necessidade, mas se no dia do juízo todos vocês estiverem diante do Senhor como obreiros aprovados, apesar de o Senhor ter me dado um talento, esse talento ele foi multiplicado e está tudo certo. São recompensas. Aonde você pode ser pacificador hoje, para homens e mulheres? Em primeiro lugar, é em casa, promovendo diálogo, compreensão e crescimento. Homens e mulheres têm que buscar a paz. Apesar da função ser do homem, de ser pacificador, você como mulher tem que parar de ser uma pessoa que cria tanto caso por tão pouca coisa. E isso é uma característica das mulheres. Elas são pessoas que têm uma lista de coisas que estão toda hora achando uma coisa errada na condição. É isso, é aquilo outro. O homem não tem paz nessa situação. E ele toda hora ele vai querer reagir de uma maneira grosseira. Porque ele não aguenta, ele não tem uma outra mãe, ele tem uma esposa. Então nós temos que tomar esse cuidado, tanto do lado masculino como do lado feminino. Também temos que ser pacificadores no nosso trabalho. Nós temos que buscar harmonia nas relações e nós temos que ter um exemplo cristão. A tua loja, o teu caminhão, o teu negócio tem que ser um negócio que traz paz, gera paz. As pessoas elas têm que sentir prazer em consumir aquilo que você oferece, qualquer serviço que é. Porque ela sabe que se ela ligar para a pessoa, ligar para você, ela vai encontrar uma pessoa com uma voz mansa. Terceiro lugar, na igreja. Manter a paz entre irmãos, entre irmãs, entre as dificuldades que nós temos, em especial nesta família que praticamente compõem quase toda a nossa igreja. Esses relacionamentos que um vai, outro não vem, um convida, outro não convida, um fala, outro não fala, um participa, outro não participa, nós temos que trazer a paz. 3 perguntas para você, para nós encerrarmos a nossa palavra sobre pacificadores. Em que área da sua vida você precisa agir como um pacificador? Você, no seu agir, no seu pensar, no seu falar, o seu modo de lidar com as situações, o que você precisa colocar paz? Segunda pergunta, dentro dos ambientes que você convive, você tem promovido a paz ou tem sido uma pessoa que promove conflitos, alimenta conflitos? Uma pessoa que fofoca, uma pessoa que não traz uma palavra de consolo e conforto, mas uma pessoa que traz aquela espezinhação. E a terceira pergunta é: como que você pode usar a sua influência para trazer a paz? Pastor, que influência? A influência do Espírito Santo. Você tem o Espírito Santo dentro de você. As situações que você vive, com que você vive e as pessoas com você convive, como que você utiliza isso? A capacidade financeira que você tem, o poder que você tem como um chefe, como um líder, o que você tem feito com essa influência? Que Deus nos torne conhecidos como indivíduos misericordiosos, que buscam ser puros de coração, mas que também que nós possamos ser agentes da paz. Paz entre homens e homens. E também entre homens e Deus. E essa paz, ela só pode vir através da sua vida. Por isso que o Senhor coloca cada um de vocês num local, numa região, num negócio específico, em condições diferentes, para que você possa ser um agente de paz. Que nós possamos ser pacificadores em nome de Jesus. Amém, queridos? Senhor, louvamos, adoramos e bendizemos Teu nome. Agradecemos pela Tua graça e pelo Teu amor. Agradecemos por esta palavra sobre as nossas vidas e queremos pedir, Pai querido, a Tua paz. Que nós sejamos habilitados a levar a Tua paz
a proclamar a tua paz, a sermos, Pai querido, instrumentos da manifestação da tua paz, onde nós formos. E que quando nós entrarmos nos locais e declararmos a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja nesse lugar, ela realmente seja real, e essa paz ela possa entrar nos corações, gerando mudança e transformação. Oramos em nome de Jesus. Amém. Graças ao nosso bom, querido e amado Deus.